Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de junho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a besta da terra. Existe aqui um texto que serve como base para o nosso estudo, Apocalipse 13, a partir do verso 11, que diz assim: Vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado exercer diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca na mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca do nome da besta ou o número do seu nome. Que está a sabedoria? Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Nessa altura do texto, nós já encontramos aqui uma outra situação. A situação aqui é muito simples. Estamos falando do surgimento de uma segunda besta. Precisamos aqui tentar identificar essa mesma situação. O versículo o texto ele vem numa crescente. Ele primeiro vai falar sobre a primeira besta, que está exercendo poder e autoridade sobre a terra durante 42 meses. Ela tem autoridade civil e religiosa. Ela persegue e mata os santos de Deus durante esse período. Já identificamos essa mesma besta, o sistema papal, que tem o seu poder, exerce seu poder e autoridade de forma civil e religiosa entre os anos 538 e 1798, por 1260 dias-anos. Sofre a ferida de morte em 1798, quando a França, através do general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, invade o Vaticano, prende o Papa Pio VI e tira dele o poder civil. A Igreja Católica ainda mantém o poder religioso, mas há aqui uma ferida de morte. O poder civil que ela exercia sobre toda a terra foi diminuído. Ela perdeu esse mesmo poder e autoridade. Se você pensa que nesse período de supremacia papal, os reis da terra não faziam absolutamente nada sem a bênção do Papa. Eram eles que estabeleciam reis e que depunham reis pelo poder e autoridade que exerciam sobre o mundo da época. Entretanto, com a ferida de morte, o texto está mencionando que esse poder e autoridade da primeira besta, eles vão começar a exercer algum tipo de autoridade sobre a segunda besta. A origem dessa segunda besta, ela tem que ser identificada num período próximo do período em que a ferida mortal da primeira besta é exercida. Então você tem que pensar que essa ferida mortal de 1798 acontece em relação à primeira besta. No mesmo período está surgindo um outro poder que surge de forma diferente. Lembra que a primeira besta, ela surge do meio das águas. O que significa os movimentos de nações, povos, línguas. É isso que está acontecendo, ok? É isso que está acontecendo ali. Então, enquanto esse poder e autoridade estão sendo exercidos nesse sentido, está aparecendo um outro poder e autoridade. Não do meio dos povos e nações. Aqui é mencionado que ela vem da terra. O significado disso, a terra, ela não representa uma área muito povoada, mas uma área escassamente povoada. Essa é a segunda besta, que vai surgir, então, próximo de 1798. Ela tem que surgir nesse mesmo, mas ela não está surgindo no mesmo ambiente da primeira besta. A primeira besta, ela vai exercer o seu poder e autoridade, principalmente no contexto da Europa. É a partir da velha Europa que ela consegue exercer a sua influência sobre o mundo. A segunda besta não está surgindo dali. É de uma região escassamente povoada. Agora, olha que coisa mais interessante. Quando você pensa
que exatamente nessa mesma época, estamos falando agora de 1776, do outro lado do Atlântico, nas Américas, os Estados Unidos da América do Norte estão conquistando a sua independência. 1776. Em 1789, ela adota uma constituição e no início do século XIX, ela é reconhecida como uma potência mundial. De uma forma muito rápida, o poder e a autoridade que os Estados Unidos começaram a exercer, já a partir desse período, começaram a surgir no contexto internacional. Estou falando de 1798, acontece a ferida mortal. Veja, 1798, 1789, estamos falando aí de 9 anos antes da ferida mortal ser feita, os Estados Unidos estão adotando a sua Constituição. É na mesma época que as coisas estão acontecendo. Portanto, nós entendemos, baseado naquilo que estava acontecendo no contexto da história, pensando em um poder e autoridade que surge de uma outra região, não a região mais povoada, que na época era a Europa, e que exerceria poder e autoridade, e que emprestaria, no tempo certo, esse poder e autoridade para a primeira besta. O que a gente vê quando você pensa que hoje nada acontece no mundo sem a bênção dos Estados Unidos da América do Norte. Se você analisar só os últimos anos, quantos foram os países que foram invadidos pelos Estados Unidos? Quando acontece algum problema internacional, uma guerra acontece, todo mundo vai olhar para ver o que a América do Norte vai fazer. Qual será a postura adotada pela América do Norte? É essa ideia que está sendo trabalhada aqui no contexto do texto, de que essa segunda besta, ela exerceria um poder e uma autoridade mundial, e que no tempo certo, a primeira besta, que teria sua ferida de morte curada, receberia de volta poder civil e religioso como tinha recebido lá atrás e que perdeu. E então uma imagem à primeira besta vai ser erigida em relação à outra. E aí vem um processo, vem uma circunstância, uma situação. Essa primeira besta que havia recebido uma ferida de morte, ela passa quase como que por um processo de ressurreição, porque a segunda besta empresta fôlego de vida para a primeira besta. E ela volta agora com o mesmo sentimento, a mesma ferocidade que havia lá atrás. Nós não temos tempo para poder analisar todos os detalhes aqui, mas, por exemplo, essa segunda besta, ela tem 2 chifres. Chifres, no contexto da profecia, são poderes e autoridades. Poderes e autoridades. Você repara que essa segunda besta, ela não tem nenhuma coroa em sua cabeça, o que significa que o sistema político que é exercido por essa segunda besta não é um sistema monárquico, não é um sistema onde existem reis. Uma outra situação. Esses 2 chifres representam, na verdade, na perspectiva daquilo que entendemos, a liberdade política e ao mesmo tempo religiosa. Por isso ela fala como ela se parece com um cordeiro. Os Estados Unidos foram estabelecidos em cima dessa premissa, liberdade política e religiosa. Entretanto, apesar de parecer com um cordeiro, ela fala como um dragão. Porque apesar de batalhar pela liberdade política e religiosa, é ela que, na verdade, vai tolher a liberdade política e religiosa dos demais, no tempo certo. Por isso, cremos que os Estados Unidos será, na verdade, o primeiro lugar aonde haverá uma imposição, aonde todas as pessoas deverão, de alguma forma, guardar o domingo ao invés do sábado. A interpretação que temos a respeito disso, o livro Grande Conflito também vai falar a respeito disso, é exatamente isso. Então, a lei dominical, ou a imposição para a guarda de um sábado espúrio, vai surgir a partir dos Estados Unidos. E por causa da decisão que eles tomarão, o mundo todo depois acabará seguindo o seu exemplo, e então a imagem da besta estará estabelecida, e de novo o poder e autoridade vai ser concedido ao bispo de Roma para que ele possa falar
e exercer o seu poder e autoridade, perseguindo inclusive aqueles que não obedecerem os seus ditames. Bem, algumas pessoas olham para isso tudo e dizem, não, isso é impossível. Bom, é interessante que quando pela primeira vez essa interpretação foi feita ali pelos idos de 1800 e qualquer coisa, os Estados Unidos ainda não tinham qualquer tipo de poder e autoridade. Ainda era uma nação que estava surgindo do meio do caos, num fim de mundo que eram as Américas. Quanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, fazendo com que hoje os Estados Unidos da América do Norte se tornem a referência do mundo. As profecias vão se cumprindo e no tempo certo, o restante dela também se cumprirá. Amanhã nós vamos fazer um estudo adicional do tema que estudamos durante a semana, mas antes disso eu quero orar junto com você agora. Obrigado, Pai, por tua palavra. Sabemos que no cenário internacional vamos percebendo movimentos que vão preparando tudo para que as profecias se cumpram. Ajuda-nos a permanecermos fiéis a Ti, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?